Nós já vemos a boa mão do Senhor, tem abençoado a obra e o trabalho aqui, e Deus quiser, logo nós vamos acrescentando outras reuniões na nossa grade, digamos assim. E como o irmão Danilo comentou, o nosso foco, primeiramente nessa escola dominical, vai ser abordar a nossa confissão de fé. A nossa igreja é uma igreja confessional. Ela adota uma confissão de fé e para, digamos assim, nivelarmos o conhecimento de todo mundo, para todo mundo aprender e entender a mesma coisa, nós vamos então estudar juntos essa nossa confissão. Eu vou aprender junto com os irmãos. Para mim também é novidade, da onde eu venho, não era uma prática adotada, era um documento oficial, onde era descrito ali o que a igreja pregava, o que a igreja acreditava, como a igreja entendia a Bíblia. Então é uma coisa nova para mim e acredito que para muitos dos irmãos também. Então nós vamos aprender juntos as doutrinas das Escrituras que a nossa igreja ela defende então fielmente. E nessa primeira aula é uma aula introdutória, então nós vamos analisar duas questões, vamos abordar duas questões importantes a respeito da confissão de fé. Primeiro é qual a importância de se adotar uma confissão de fé, e a segunda é bíblico utilizarmos uma confissão de fé. Será que isso está na Bíblia? Será que é uma prática apoiada e incentivada pela Bíblia? Uma igreja ter uma unidade doutrinária, acreditar e crer nas mesmas coisas? Será que a Bíblia dá algum parecer, dá alguma fala a respeito desse assunto? E para isso nós vamos ler 1 Coríntios 1, versículo de 10 a 13. Nós vamos usar ali o exemplo desta igreja, fundada por Paulo, para abordarmos essa questão. Será que é bíblico? Será que é importante nós termos uma união doutrinária, uma união na fé, uma confissão de fé? 1 Coríntios 1, 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1, logo no início da carta, versículo 10. O Senhor Paulo dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas é Pedro, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Só até aqui, por enquanto, mas mantenha a sua Bíblia aberta, e hoje nós vamos ler bastante versículos na palavra de Deus. Então nós estamos diante de uma igreja, uma das maiores igrejas do primeiro século. É a igreja da cidade de Corinto. Essa igreja, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Ocorreu ali entre os anos de 50 a 52 depois de Cristo. E Paulo, então, nessa viagem missionária, ele saiu de Atenas e foi para Corinto. E lá em Corinto, ele começa a pregar ali naquela cidade, e ele foca nos judeus. Então ele vai nas sinagogas, ele ficou na casa de um casal, na casa da Priscila, do Áquila e da Priscila.
e ele ia e anunciava e ensinava nas sinagogas para os judeus e para aqueles gentios que visitavam ali e estavam envolvidos com o judaísmo. Mas ele focou primeiramente nos judeus, até certo ponto, quando os judeus então abertamente se opuseram a Paulo, começaram a perseguir ali em Corinto, e diz a palavra de Deus ali em Atos 18, que eles até blasfemaram o nome de Deus. Então eles se opuseram a Paulo. Então depois disso, Paulo ele vai se dedicar a pregar para os gentios. E Deus em sonho, inclusive, fala com Paulo. Tá, isso tudo que eu estou dizendo, resumindo, está lá em Atos 18. Deus ele aparece em sonho para Paulo. Ele diz assim: Paulo, continue pregando, não cesse de falar do Evangelho, mesmo que você seja perseguido, porque ele disse que ele tinha muito povo naquela cidade. E Paulo, então, incentivado e usado por Deus, ele prega ali naquela cidade e muita gente se converte. A igreja ela cresce de uma tal maneira e Paulo fica ali com eles, ensinando e pregando o Evangelho durante 18 meses. Ele fica um ano e meio ali naquela cidade, fundou a igreja, ensinou as verdades da palavra de Deus para aquela igreja e ele prossegue depois a sua viagem, termina a sua segunda viagem missionária, até que em 55 depois de Cristo, ou seja, 3 anos depois que ele fundou a igreja ali em Corinto, na sua terceira viagem missionária, ele recebe então essas notícias pelos da casa de Chloe de que a igreja em Corinto não estava indo bem. Então Paulo em Éfeso ele escreve essa carta que nós começamos a ler hoje, que a gente leu esses primeiros versículos lá de 1 Coríntios. Ele escreve ali em Éfeso. O intuito de Paulo então é corrigir os erros que estavam surgindo ou que já estavam arraigados naquela igreja. E Paulo então ele vai abordar, vai tratar com aquela igreja em Corinto dos problemas que estavam acontecendo. E se nós pudéssemos voltar no passado e tivéssemos a oportunidade de visitarmos aquela igreja local, nós realmente ficaríamos assustados com a situação que eles estavam. A gente até perguntava assim: quem fundou essa igreja? Que bagunça que está acontecendo aqui? Vamos ver o problema que estava acontecendo lá em Corinto. Primeiro, como nós já lemos, havia divisões entre os irmãos. Nós lemos ali que uns diziam que seguiam a Paulo, outros seguiam a Apolo, outros seguiam Pedro, e os mais espirituais ali, que se achavam mais espirituais, diziam que seguiam a Cristo. Então havia ali uma divisão clara entre os irmãos, divisão séria, e às vezes até não conversar, briga, sabe? Brigas ali entre os irmãos, que defendiam irmãos influentes naquela época, né, grandes pregadores, Apolo, Pedro, Paulo. Então, de cara ali nós já vimos grupinhos na igreja, divisões. Continua. Lá havia problemas doutrinários. Tinha irmãos lá que não entendiam a respeito da ressurreição. Outros não acreditavam em ressurreição. Imagina a pessoa se dizer cristã e não acreditar que os mortos ressuscitam. Como que ele ia acreditar na ressurreição de Cristo? Paulo vai abordar esse assunto na carta. Pessoas então ali no meio estavam desacreditando a ressurreição dos mortos. Chegou até o ponto de dizer que Cristo não podia ter ressuscitado dessa forma. Além disso, eles tinham problemas ali com a liberdade cristã. O que seria isso? Eles estavam confundindo a liberdade que nós temos em Cristo com libertinagem. Diziam que por ser livre podiam fazer qualquer coisa, viver de qualquer maneira. Uma vez que estavam salvos, podiam então viver de qualquer forma. Paulo vai tratar desse problema. Outro problema: casamento e divórcio. Irmãos estavam casando e se divorciando por qualquer motivo, de qualquer forma, não dando a atenção e a importância devida para essa instituição divina, que é o casamento.
casamento monogâmico. E Paulo precisava tratar desse problema na igreja de Corinto. Além disso, havia confusão em relação aos dons espirituais. As pessoas que chegavam ali em Corinto, era uma bagunça o culto. Parecia os cultos do nosso dia de hoje. Entrava lá, ninguém entendia nada, tinha alguém tentando pregar em árabe, outro tentando pregar em grego, outro pregando ao mesmo tempo em hebraico, porque eles abusavam do dom de línguas. Muita gente falava o dom de língua correto, né, que eram línguas humanas, línguas conhecidas ali, mas falavam ao mesmo tempo. 3, 4 irmãos pregando, cada um em uma língua diferente, e não tinha quem traduzisse, então era uma bagunça. Essa era a igreja de Corinto que Paulo fundou, que Paulo ficou 1 ano e meio ensinando para eles, e eles estavam com problemas nessa questão dos dons espirituais. Eles tinham problemas também em relação à Santa Ceia. A Santa Ceia deles era uma bagunça também. Eles faziam junto com a ceia uma comunhão, como aquela que a gente faz no sábado após o culto. Eles faziam junto com a ceia ali, de forma que havia uns irmãos que comiam demais e não deixavam os outros comer, outros bebiam demais e se embriagavam antes da ceia. Então, assim, uma bagunça até na Santa Ceia. Problemas também em relação a alimentos. Tinha irmão que falava que não podia comer carne. Tinha irmão que falava que só tinha que comer a verdura e tinha que ser vegetariano. Uns tinha que ser vegano. Outros falavam que podia comer carne, mas não podia comer carne do mercado da rua de trás, porque aquele mercado ali oferecia a carne dele para os ídolos. Então, assim, uma bagunça. E quem comia carne era brigado com quem não comia. Quem não comia carne desprezava aquele que comia. Então, assim, além da divisão, esses problemas, e continua a lista, problemas de imoralidade sexual. Paulo precisou tratar um problema sério de um homem que teve relações sexuais com a própria mãe. Paulo precisou tratar desse problema em Corinto. Além disso, havia esse incesto, né? Hoje isso é crime no Brasil. Isso é preso assistente. Ainda, né? Pode ser que mude. Mas houve esse problema lá em Corinto. Além disso, havia fornicação. O que é fornicação? Solteiros, namorados, noivos que já cometiam, tinham relações sexuais. Isso é pecado. Antes do casamento, a Bíblia deixa claro, não é permitido relação sexual. Relação sexual é dentro do contexto do casamento, marido e esposa. E lá em Corinto havia essa prática de fornicação. E tem mais. Os irmãos tinham a prática de resolver as suas questões levando os irmãos para o tribunal. Ninguém chegava para o irmão e conversava: irmão, você falou aquilo e aquilo não está certo, aquilo me chateou, aquilo que você fez não está certo, vamos sentar, vamos resolver. Não, ele já pegava, ia lá para o juiz, fazia uma ação judicial, entrava para o advogado. Naquele tempo, o tribunal não era como o nosso, né? Então, entre as penas possíveis, havia espólio dos bens, a pessoa perdia os seus bens, ou ela podia ser feita escravo para pagar a dívida, ela podia, até a pena máxima, né, a pena capital, que era a pena de morte. Então, os irmãos ali, eles estavam levando seus próprios irmãos da igreja diante do juiz. Em vez de resolver as questões ali entre eles, sentando, conversando, perdoando, pedindo perdão, estava chateado, já entrava com ação judicial para resolver isso perante o juiz. E Paulo, então, ficou sabendo dessa situação de Corinto. Essa era a situação da igreja que Paulo fundou, e ficou longe de lá 3 anos, e a igreja virou essa bagunça. E Paulo, então, escreve essa carta que nós lemos para tratar desses problemas. Se os irmãos lerem 1 Coríntios, 2 Coríntios, vocês vão ver que Paulo vai abordar esses assuntos. Alguns assuntos ele ficou sabendo, outros assuntos os irmãos, de alguma forma, mandaram uma carta para Paulo, perguntando
perguntando a respeito de como lidar com certas situações, e Paulo então aproveita a carta para responder essas questões. Mas então, qual que é o motivo de tanta bagunça, de tanta divisão que se levantou nessa igreja lá em Corinto? Entre os vários motivos, irmãos, o principal é que havia uma confusão doutrinária. Não havia nenhum norte para os irmãos seguirem. Era uma confusão doutrinária, um abandono das Escrituras. E nós vemos isso nos nossos dias de hoje. Pessoas que deixam a Escritura de lado, fundam a sua igreja e determinam ali as suas doutrinas conforme revelações, muitas vezes, ou conforme vai pegando uma doutrina da igreja X, uma da igreja Y, e vai misturando e vira uma coxa de retalho, uma bagunça. Isso acontece ainda no dia de hoje. Isso tudo porque não há uma união, uma unidade doutrinária. Nós vemos isso lá no Antigo Testamento, antes dos reis, no tempo dos juízes. Olha o que a Bíblia diz a respeito do povo de Israel. Naqueles dias Israel, Juízes 21 e 25, naqueles dias Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. É o que estava acontecendo em Corinto. É o que acontece nos dias de hoje. Quando não há um apego à palavra de Deus, uma aplicação sadia e correta das Escrituras, cada um faz o que bem entende no seu coração. E qual que é a solução para esse problema? Nós lemos no versículo na 1 Coríntios 1:10. O que Paulo diz? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, ou no mesmo pensamento e no mesmo parecer. O remédio, a solução para evitar essa confusão é uma união doutrinária. É onde nós queremos chegar. É por isso que nós adotamos uma confissão de fé. Paulo, ele então chama os crentes ao mesmo pensamento, uma unidade. E para isso é importante um resumo das doutrinas oficialmente cridas pela igreja. Uma confissão de fé nada mais do que é um resumo das doutrinas bíblicas que a igreja ela acredita, que ela interpreta. E é importante nós destacarmos que a confissão de fé ela não é inerrante, ela não é inspirada. A confissão de fé ela é um resumo das doutrinas da Bíblia. A inerrância, a perfeição, a autoridade está na Bíblia. E à medida que uma confissão de fé ela é fiel à Bíblia, então ela é fiel, ela é passível, digamos assim, de ser seguida. Se uma confissão de fé foge das Escrituras, então ela deve ser combatida. Porque hoje, irmão, muita gente pode dizer, mas, Lucas, a reforma era defendida que é somente as Escrituras. Você está querendo introduzir uma coisa a mais? Que a confissão de fé seria o quê? Um complemento das Escrituras? Não. A confissão de fé não é complemento. Ela só é uma aplicação, digamos assim, do que está escrito na Bíblia. Porque hoje, se você for perguntar para um mórmon se ele segue a Bíblia, ele vai dizer que sim, ele segue e defende a Bíblia. A Bíblia e o livro dos Mórmons, mas ele segue a Bíblia. Se você chegar para um testemunho de Jeová, você acredita que você segue a Bíblia? Ele vai dizer, batendo no peito, não, nós defendemos a Bíblia e Jeová. Nós defendemos e lutamos pela Bíblia. Então, se chegar para um adventista do sétimo dia, você acredita na Bíblia? Ele vai dizer, claro,
Nós seguimos a Bíblia. E por que então que há tanta diferença das doutrinas dessas denominações para aquilo que nós acreditamos ser frutos da reforma? O X, a questão disso tudo é a confissão de fé. Como que eles aplicam, como que eles interpretam as Escrituras. Então, a importância de ter uma confissão de fé sadia é justamente isso, poder e saber combater heresias e falsos ensinamentos que podem ser levantados ou chegar até nós. E nós vemos exemplos nas Escrituras de confissões de fé. Temos inclusive no Novo Testamento, Paulo ele vai mencionar aqui uma primeira confissão de fé. Está ali em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Vamos abrir? 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Avançando um pouquinho ali em Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Olha o que Paulo ele vai dizer para os irmãos ali em Corinto. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está vendo Paulo chamando os irmãos de Corinto de novo para aquilo que ele havia ensinado? Ele diz: venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Irmãos, lembra daquele tempo que eu passei com vocês, que eu ensinei? Olha como Paulo foi humilde. Ele podia chegar lá já com os dois pés no peito do pessoal. Vocês estão achando o quê? Que bagunça que é essa? Não. Paulo chegou: irmãos, eu venho vos lembrar. Lembro daquilo que eu ensinei, do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra como eu preguei para vocês. Eu preguei para vocês aquilo que eu também recebi. Aí, que vem a confissão de fé. Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Está vendo que Paulo baseia o seu ensino nas Escrituras. Deixou claro, aqui ele mostrou Cristo, ele sendo o nosso substituto, morrendo pelos nossos pecados. Uma confissão de fé. Cristo Salvador, segundo as Escrituras. Paulo baseia o seu ensino, baseia a sua doutrina nas Escrituras. O que é interessante que Paulo ele coloca na mesma igualdade. O Novo Testamento estava sendo escrito com o Antigo Testamento. Ele menciona aqui partes do Evangelho. Cristo morrendo pelos pecados e ressuscitando no terceiro dia. E chama isso de Escritura. Só um parênteses. Mas Paulo baseia o seu ensino nas Escrituras. Ele não inventa uma solução. Ele não inventa nada diferente do que as Escrituras elas ensinam. E ele vem então relembrar os irmãos sobre a confissão de fé e sobre as principais doutrinas escritas e ensinadas pela igreja no primeiro século. Paulo não menciona nada novo. Ele ensina o que a igreja já cria em Jerusalém, a igreja já cria em Roma, a igreja já cria em Éfeso, também já havia Éfeso. Então ele mostra o que era a base da fé para os irmãos. Mostra a confissão, o que as igrejas criam, o resumo das doutrinas. Isso tinha que ir além das diferenças pessoais ali dos irmãos. E vamos aqui ver outros exemplos. Abram comigo, lá em Atos 2:42. Livro de Atos, capítulo 2, versículo
havia ali uma união doutrinária, que era crido pelas igrejas, e que deveria ser ensinado, defendido e crido, acreditado. Atos 2:42, olha o que diz. E perseveravam, isso aqui é o começo da igreja, lá em Atos. Aqueles que foram batizados, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos. A igreja estava iniciando, não havia Novo Testamento ainda, estava sendo escrito. Eles estavam vivendo aquele período. Então, os apóstolos ensinavam a respeito da palavra de Deus. Doutrinas que, até então, eram um mistério para o pessoal ali. Ainda mais para os gentios, que nem tinham contato com as promessas, com a história do povo de Israel. Mas os apóstolos, então, tinham um corpo de doutrina. Aquilo que eles ensinavam em qualquer lugar que eles fossem. E essa doutrina era ensinada e era crida. Olha a importância de se ter uma união nessa questão doutrinária. Outro versículo. Romanos 16 e 25. Vamos abrir lá em Romanos 16 e 25. Aqui Paulo está terminando uma carta que ele escreveu à igreja em Roma, e ele vai fazer então uma adoração a Deus. E nessa adoração ele já mostra pontos da confissão de fé, aquilo que era anunciado, aquilo que era ensinado pelos apóstolos. Romanos 16 e 25. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho, o evangelho que eu anuncio, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aqui vamos só dar uma breve explicada nesse versículo. Paulo está dizendo que ele foca no evangelho que ele anunciava e a pregação de Jesus Cristo. Uma coisa só, a mesma mensagem. Ele fala conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. O que é esse mistério? Não é um mistério que o pessoal fala hoje nas igrejas pentecostais. Eu recebi um mistério, eu vou te revelar agora. Quando Paulo fala em mistério, ele está falando de algo que até então era oculto das pessoas, algo que era que estava escondido, digamos assim, no entendimento. O mistério é o evangelho do Senhor Jesus. Davi escreveu a respeito do Senhor Jesus no seu salmo, mas ele tinha uma visão vaga do que seria a graça, do que seria a salvação, de quem seria o Messias. Tanto que ele escreveu os salmos messiânicos. Isaías, por exemplo, os profetas em geral, eles tinham uma vaga ideia do que seria o evangelho de Cristo, de como seria o Messias. Isaías escreveu: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Mas ele recebeu essa profecia, mas tinha uma ideia vaga. Quando Cristo veio, o Novo Testamento, ele é a explicação do Antigo. As figuras do Antigo Testamento fazem sentido quando iluminadas pela luz do Novo Testamento. O Senhor Jesus veio e então esse mistério da graça, Deus salvando e perdoando pecadores através da morte de um substituto. E esse substituto seria o seu filho. Isso começou a fazer sentido quando Cristo veio. Então esse mistério que Paulo fala é o Evangelho. O Evangelho estava oculto antes, mas com a vinda de Cristo, agora ele é revelado. Então Paulo fala que ele e o Senhor Jesus, eles anunciavam o Evangelho, a mesma mensagem, a mesma doutrina. Eu peguei uma versão diferente, de Romanos 16, 25. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado, que é o
Evangelho. Mais um exemplo, Gálatas 1, 6 e 7. Vamos ler Gálatas 1, versículo 6 e versículo 7. Aqui Paulo está lidando com outra igreja, mandou uma carta para outra igreja, que também estava tendo problemas. Paulo vai tratar nessa carta desses problemas que estavam acontecendo em Gálatas, ali na igreja da Galácia. Paulo vai tratar porque eles estavam já desviando do evangelho verdadeiro, estavam começando a seguir outra doutrina. E Paulo então vai trazê-los novamente no caminho certo, para a confissão certa, para as doutrinas certas. Gálatas 1, 6 e 7. Olha o que diz as Escrituras. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, senão que há alguns entre vós que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vendo Paulo deixando claro, gente, tem o evangelho de Cristo, as doutrinas de Cristo, e tem pessoas se levantando no meio de vocês com outra mensagem. Então vamos ficar atentos. E Paulo vai discorrer na carta aos Gálatas, trazendo eles de volta para o evangelho de Cristo, o corpo de doutrina, para a confissão de fé certa, que eram as doutrinas que a igreja cria naquele tempo, a doutrina dos apóstolos. Mais um, 1 Timóteo 1 e 9. 1 Timóteo 1 e 9. Tudo isso já respondendo àquela primeira questão, é a segunda questão aqui. Iríamos tratar. É bíblico ter uma confissão de fé? É importante. Precisamos de uma confissão de fé? 1 Timóteo 1, 9 e a 11. Diz assim a palavra de Deus. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo. Tendo em vista que não se promulga, não se prega a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, ou pessoas que matam os pais, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros. Perjuros era quem mentia sobre juramento. E para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Está vendo esse artigo definido? O Evangelho. Não era segundo um Evangelho. Não era segundo uma questão doutrinária. Era segundo o Evangelho. Havia uma doutrina. Havia um conjunto, né? Havia um caminho. Havia uma mensagem. Uma teologia, digamos assim. E era esse que Paulo defendia. Mais um. 1 Timóteo 6 e 3. Avançando um pouquinho. 1 Timóteo 6 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e como ensino segundo a piedade, é enfatuado, é briguento, e nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, brigas sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O que Paulo está dizendo? Está dizendo, gente, ô Timóteo, presta atenção. Aqueles que não concordam, que não seguem as santas palavras de nosso Senhor Jesus, olha lá, mais uma vez, um corpo definido, um corpo doutrinário, uma confissão. Aqueles que não seguem o ensino do Senhor Jesus, eles são pessoas que não se importam com o rebanho. Eles só se importam com discussões, com brigas de palavras, eles se importam consigo próprio. Eles acham que a piedade, ou a religião, digamos assim, é fonte de lucro. Eles só querem ganhar dinheiro em cima
das pessoas. Mas está vendo? Paulo falando, preste atenção. Há uma sã doutrina, e essa sã doutrina precisa ser ensinada, precisa ser crida, precisa ser entendida. A confissão de fé, irmãos, uma confissão de fé sadia, baseada nas doutrinas da palavra de Deus, ela protege a igreja de heresias. Ela protege a igreja de pessoas mal intencionadas. Se uma igreja conhece, entende as sãs doutrinas, a palavra de Deus, pode subir quem quiser aqui na frente. Começar a ensinar alguma coisa errada, opa, já vai subir aquela luzinha amarela. Isso é errado. Os crentes de Bereia, no Antigo Testamento, eram famosos por isso. Quando Paulo foi ensinar a igreja deles, depois do culto, eles foram para casa e foram examinar as escrituras, ver se o que Paulo tinha falado estava certo. E Paulo vai elogiar esses irmãos. Então, uma igreja que entende, que conhece as doutrinas da palavra de Deus, ela é protegida contra heresias. Mais um exemplo, Hebreus 10 e 23. Hebreus 10 e 23. Isso é interessante. Ele usa até a expressão confissão. Hebreus 10 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança. É verdade que o contexto que está dizendo a mensagem do Evangelho verdadeiro de Cristo. Mas é uma responsabilidade nossa. A igreja, como vimos ontem, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então a igreja deve conhecer a verdade para poder defender, para poder sustentar. Então devemos guardar firme as doutrinas da palavra de Deus. E mais um exemplo que eu coloquei aqui, os irmãos que estão abrindo, está lá em 2 Timóteo 1,14, eu coloquei na versão NVT. Em 2 Timóteo 1,14, Paulo diz: pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Verdade preciosa é o Evangelho de Cristo. As doutrinas da graça, as doutrinas da palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos conhecer e guardar as doutrinas das Escrituras. E a confissão de fé, ela vem nos ajudar nesse sentido. Nós vamos ver mais para frente. Ela é um resumo das doutrinas da palavra de Deus. Mas, depois desses versículos que nós lemos, será que existe alguma confissão de fé mesmo, Bíblia? Alguma confissão? Nós vemos a Bíblia defendendo a necessidade de se conhecer e defender em um corpo de doutrinas. A Bíblia tem um conjunto de doutrinas que não muda, é aquilo ali. Então precisamos conhecer. Vemos alguns exemplos no Novo Testamento agora de confissões de fé simples. Lá em Deuteronômio 6 e 4. Olha o que diz Deuteronômio 6 e 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é uma confissão de fé. Deus é o único Deus. Não há outro Deus além dele. É uma confissão de fé simples, mas é uma confissão de fé. Mateus 16, de 13 a 16. Nós temos uma confissão de fé de Pedro. Olha o que diz. Eu vou ler aqui para os irmãos, está no quadro para facilitar. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A respeito de si mesmo, né? Quem diz o povo ser Jesus? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha uma confissão de fé. Quem é Cristo? Cristo, Filho de Deus. Confissão de fé simples.
mas é uma confissão de fé. Está na Bíblia. É uma doutrina. Precisamos crer que Cristo é um profeta. Ele é um homem que veio só fazendo bem e morreu por infortúnio ou por causa de razões políticas. Não. Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora temos uma mais completa lá em 1 Timóteo. Coloquei aqui também, para facilitar. 1 Timóteo 3,14 diz assim: depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar essas citações, ou pegar essa apresentação para levar para casa, não tem problema nenhum. Estou só indo rápido para a gente não extrapolar o tempo. Olha o que diz em 1 Timóteo 3, 14 e 16. Embora espero ver em breve, eu escrevo estas coisas para você, Timóteo, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Olha a confissão. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Olha o que nós temos aqui nesse versículo. Cristo revelado em corpo humano, 100% homem. A doutrina de Cristo, 100% Deus, 100% homem. Na história nós vamos ver que levantou-se uma heresia questionando a humanidade de Cristo. E Paulo vem dizer: Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjo, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Cristo está no céu. Temos aqui uma confissão um pouco mais elaborada de várias doutrinas da palavra de Deus. Doutrinas que posteriormente foram questionadas. Precisou então de homens se levantar e defender. Levantar a bandeira da fé e falar assim: não, isso é errado. Cristo, ele é homem. E ao mesmo tempo que ele é homem, ele também é Deus, 100%. Senão, como é que ele poderia ser o nosso substituto se ele fosse só Deus? Então, se ele fosse só homem, como que ele podia tirar o nosso pecado? Então, nós vemos na Bíblia confissões de fé que mostram as doutrinas que são defendidas pela igreja. Então, o que é uma confissão de fé? A confissão de fé nada mais é do que uma declaração resumida da fé professada. Ela é expressa naquilo que se concorda sobre o que é verdade a respeito das Escrituras, principalmente sobre Deus, o mundo e o ser humano. A confissão de fé, então, ela vai nivelar, digamos assim, o que a Bíblia, as doutrinas das Escrituras a respeito de Deus, do mundo e do ser humano. Ela vai mostrar como deve ser a cosmovisão. Cosmovisão é uma expressão usada na teologia, que nada mais é do que a visão do mundo. Como que o cristão deve enxergar o mundo, como o cristão deve enxergar Deus, o ser humano, o Senhor Jesus. Então, a confissão de fé ela vem nos auxiliar nessa questão. E é importante nós frisarmos mais uma vez: ela não está acima da Bíblia. Ela é apenas um resumo, uma ferramenta para auxiliarmos a conhecermos, entendermos e defendermos com fidelidade as doutrinas da Escritura. Então, irmãos, abordamos as duas questões iniciais a respeito da confissão de fé. É bíblico ter uma confissão de fé? Temos exemplos. Paulo, em diversas cartas, defendendo que há um corpo de doutrina, há uma doutrina sã nas Escrituras que devem ser seguidas, há uma unidade doutrinária. A Bíblia não depende da interpretação de quem lê, como se pensa hoje em dia. As doutrinas da Bíblia dependem de quem interpreta. Eu interpreto assim, então vai ser assim. Não. A Bíblia, ela se interpreta. O que em uma passagem é ensinado, você tem que comparar com a Bíblia como um todo. O que acontece hoje é que pega um versículo fora do contexto e aplica de acordo
com o que ele quer. Aquele versículo 10, 1000 cairão à tua direita, por exemplo, e 1000 cairão à sua esquerda, mas você não será atingido. É um versículo que o pessoal enche a boca para dizer que quem está com Deus tem vitória. E se você não está tendo vitória, é porque você não está com Deus, ou você não está sendo fiel em alguma coisa. Mas é um versículo fora de contexto, que as pessoas usam e pegam para formarem as suas doutrinas. Mas a doutrina bíblica é uma só. O que a Bíblia ensina, o que a Bíblia defende, é uma só. O Evangelho de Cristo. Deus salvando pecadores através do seu Filho, da morte e ressurreição do seu Filho. E mostra também como que é um caminho, como que é uma vida de santidade, como deve ser a prática daqueles que seguem o Senhor Jesus. A mensagem bíblica é uma só. Então nós devemos conhecer. E a confissão de fé, ela é uma ferramenta. Nós adotamos a confissão de fé batista de 1689. Nós vamos estudar junto com vocês cada tópico. E ela vai abordar a respeito das Escrituras. O que são as Escrituras? Quais são as Escrituras? Quais são os livros da Bíblia reconhecidos? Vai abordar a respeito da justificação, a doutrina da justificação, da Trindade, mostrando então um resumo daquilo que a Bíblia ensina. Nas próximas aulas, nós vamos ver junto que a confissão ela é estruturada de uma forma interessante. Ela tem um parágrafo que ela vai definir então a doutrina, a respeito das Escrituras, por exemplo. As Escrituras são inspiradas por Deus, elas são inerrantes, elas são dignas de crer do que vieram de Deus, por exemplo. Então ela tem lá um parágrafo. E aí embaixo ela vai mostrar todos os versículos no qual os irmãos que abordaram esse documento se basearam para fazer aquela afirmação a respeito de Cristo. Cristo Jesus, Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem. Embaixo vai estar os versículos. No que se baseou essa afirmação? Então, a confissão de fé é um documento. Ela vem para nos auxiliar a conhecermos as doutrinas da Escritura, que é uma só. E conhecendo, podemos então defender perante as heresias que já se levantaram. Homens combateram essas heresias no passado, mas hoje ainda tem pessoa levantando, distorcendo as Escrituras. Então, é importante, é necessário que nós, como uma igreja baseada nas Escrituras, que defende a verdade, coluna e baluarte da verdade, conhecemos então essa verdade, para podermos então defender. E com isso, nós concluímos essa nossa primeira aula da Escola Bíblica. Então, Deus permitindo, domingo que vem, nesse mesmo horário, nós vamos então entrar na nossa confissão de fé. Se os irmãos quiserem, eu, Danilo, outros irmãos aqui, temos esse documento da confissão de fé, um documento extenso, em PDF. A gente pode passar pelo WhatsApp, para você ter em casa, para você já ir lendo e se familiarizando com a confissão de fé, para entender um pouco do que a igreja defende, do que nós cremos, e para formarmos, inclusive, a nossa igreja, e falarmos todos a mesma coisa, defendermos todos a mesma verdade, para a honra e glória do Senhor. Aquilo que Paulo queria para os coríntios é o que nós queremos hoje para a igreja, para nós aqui, principalmente da Barra, que falemos todos a mesma coisa, baseado nas Escrituras. Então, o Danilo quer encerrar aqui com a gente? Irmãos, obrigado pela paciência e vamos, Deus abençoando, seguir juntos, aprendendo e ensinando a palavra de Deus.